E olha só, agora eu volto com uma entrevista muito bacana. A gente teve algumas atualizações sobre matrimônio e casamento. E a advogada da família, Diana Carangeara, vai tirar todas as suas dúvidas. A minha primeira dúvida é: tem casamento e matrimônio diferente? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Então, na verdade, o casamento é o matrimônio. Na verdade, a gente fala hoje de famílias conjugais, e dentro da conjugalidade existe, digamos, as espécies de família que são casamento e união estável. E nessas duas modalidades, digamos assim, de família conjugal, a gente tem então a possibilidade sim de que os idosos possam fazer seu casamento. E a gente vive uma sociedade tão dinâmica, né, que hoje é Aham. mais habitual que as pessoas se divorciem e recomecem uma nova relação familiar, mesmo na maturidade. Então, existe essa possibilidade sim, com uma única limitação legal que vigia até bem recentemente. O Código Civil, assim, basicamente, ele dizia que as pessoas acima de 70 anos, elas podiam sim se casar, mas elas tinham que ter um regime de separação obrigatória do patrimônio. Ah, então quem tem mais de 70 anos pode casar. Pode casar, Ah, coisa boa. só não podia escolher o regime de bens. Porque, veja, Alguém já tem a vida abaixo de feita. 70 anos era assim, você pode ter o regime que é o regime legal, que é da comunhão parcial, ou você poderia fazer um pacto antinupcial, você poderia escolher outras espécies de regime, por escritura pública, por o pacto antinupcial, era possível escolher. Mas os idosos acima de 70 anos não tinham essa possibilidade. E é essa grande inovação que a gente teve recentemente. Que legal. Tem alguma regra nesses casos? Isso. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, que é a nossa maior corte que existe no país, ela julgou essa questão. Então, teve uma ação originária lá que teve recursos até chegar ao Supremo Tribunal e os ministros analisaram esse artigo do Código Civil que limitava a relação dos idosos nessa parte patrimonial e eles entenderam que, na verdade, essa limitação ela não precisava mais existir dessa forma. Então, o que acontece? A partir de fevereiro agora, deste ano, o Supremo disse as pessoas acima de 70 anos, elas podem, no momento do seu casamento ou no começo da formalização da união estável, dizer que elas não querem o regime da separação obrigatória de bens. Então, é uma regra nova que permite esse exercício de autonomia dos idosos. Porque o código limitava, né? Digamos assim, as pessoas casavam, mas não podiam escolher se queriam compartilhar o seu patrimônio ou não com o seu cônjuge ou companheiro. E agora, de fato, eles podem escolher isso por meio de uma escritura pública de união estável, ou um instrumento particular de união estável, ou um pacto antinupcial, que é um instrumento que normalmente se utiliza quando se quer escolher o regime de bens, o regime que vai dizer se o patrimônio daquele casal se comunica ou não durante o casamento. Olha só quanta coisa boa, né? A sociedade ela é muito dinâmica mesmo. Vendo essa atualização, a gente vê como os idosos estão casando, estão recomeçando, a expectativa de vida está maior e querendo viver com amor e qualidade, né? Exatamente. E assim, na verdade, essa decisão, ela reflete o anseio social, né? Então, a gente vê a expectativa de vida aumentando, a população idosa também aumentando e querendo viver mais e querendo poder compartilhar a vida com outras pessoas e também podendo, porque não escolher exatamente o regime de bens que elas querem que seja a que vai pautar a sua relação conjugal. Sim, viveram sempre sobre o seu próprio nariz, né? Sobre suas regras e por que não? Muito Exatamente. bom, muito bom. Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui. A doutora Diana Carangeara, ela é advogada do Núcleo de Direito de Famílias e Sucessões da DOT. É isso? Isso mesmo. Seja Obrigada. sempre bem-vinda ao Band Mulher. Tá bom, eu que agradeço.